Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MITcast, o MITcast da Mitsui Sumitomo Seguros. E hoje com duas celebridades do universo do seguro, estamos aqui com o Valnei, tem uma larga experiência, tem a sua corretora de seguros, que é a Onit, e o Elírio, que é gerente técnico, né, de produtos lá da Mitsui. Quero dar as boas-vindas a vocês, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso MITcast, é um prazer ter vocês dois. Valnei, queria que você começasse se apresentando, né? E qual que é a sua expectativa aqui para hoje, por favor? Opa, boa noite a todos. A minha expectativa hoje aqui é passar um pouco de experiência, né, do mercado, um mercado bem que eu tenho aí há pouco tempo, só 40 anos de mercado de seguros, e falar um pouquinho, conversar um pouquinho, trocar uma ideia aqui com o Erílio, que é meu amigo há bastante tempo, da Mitsui, e com isso a gente falar um pouco das nossas experiências, experiência de mercado, né? O que a gente viveu até hoje, como é que tá o mercado. E de repente a gente até deslumbrar aí um mercado futuro. Pouco. Elírio, hoje nosso bate-papo é sobre o produto PME, né? O empresarial, corporativo. Queria que você comentasse um pouco sobre qual que é a tua expectativa sobre o nosso episódio de hoje. Bom, boa noite a todos aqui. Agradeço mais uma vez a todos. Agradeço em especial aqui ao Valnei, que é um amigo de longa data, né? E a gente se conhece não só de amizade, mas de quem trabalhou junto há muito tempo e tem várias experiências legais aqui. Bom, a minha expectativa é falar um pouco sobre o nosso produto, falar um pouco sobre o fato de que estamos no mercado, que estamos com vontade, estamos com um novo foco, que são os seguros corporativos. A gente está trabalhando bastante para entregar bastante novidade ainda este ano, né? Mas a gente já tem bastante coisa que a gente vai falar ao longo do MITcast, né? A gente já tem alguns diferenciais que eu queria comentar com vocês, mas a gente tem também novidades vindo aí pro final do ano também. Perfeito. Valnei, começando agora o nosso episódio de fato, né? Queria que você comentasse um pouco sobre a sua trajetória, né? São 40 anos de mercado, mas conta um pouco do seu início, por onde você já passou, né? Enfim, por quais áreas de algumas companhias você já passou, né? E vamos iniciar nosso papo falando isso sobre o mercado também. Tá. Eu comecei no mercado aí na Itaú Seguros, isso aí em 85, né? 1985. E sempre na parte de property, né? Que é o que a gente chama de property, tá? Trabalhando com inspeção de risco, conhecendo as empresas, fazendo gerenciamento de risco. Tive passagens aí para a área comercial, área de produtos, né? Passei pela Allianz, pela Liberty e também por uma corretora de seguros aí que todo mundo conhece. Eu acho que foi uma das maiores. Hoje ela foi vendida, né? Mas ela foi uma das maiores aí no mercado nacional, que é a Interbrook, né? Então tem uma experiência bastante ampla, tanto em mercado de seguros, quanto corretora de seguros, mas sempre na parte de property, né? Aí tanto faz como grandes riscos, pequeno e médio risco, que é o SME, que a gente coloca aí, né? Então tem uma experiência grande nesse mercado aí. Perfeito. E agora é pros dois, né? Então vamos começar nosso bate-papo falando assim, o que vocês esperam do mercado, né, para esse final de ano, começo de 2025 e como foi 2024, né? Fazer um breve resumo de como está sendo, né, o mercado, da importância desse mercado de PME, né, ou de SME também, como a gente pode chamar. Queria que vocês comentassem sobre. Pode começar por você, Elírio. Tá bom. Bom, o mercado tem vindo nos últimos anos, se a gente acompanhar os números na SUSEP, vocês vão ver que a gente vem crescendo bastante, né, no que a gente chama de compreensível empresarial, ou multirrisco empresarial, que é onde se encaixa aí o SME. Isso por quê? Porque o cliente tem sentido, ao longo do tempo, cada vez mais a necessidade de ter proteção, né? Acho que todos estão acompanhando o que está acontecendo com o clima, todos estão acompanhando o que está acontecendo com as mudanças, né? A gente teve, infelizmente, recentemente, alguns eventos maiores, foi o caso do Rio Grande do Sul, mas assim, o Rio Grande do Sul foi o maior, mas se vocês pensarem bem, a gente teve no ano passado eventos que atingiram praticamente todas as regiões do país, né? E essa percepção de risco, né, o cliente enxerga e por isso ele vê a necessidade de uma proteção, que é o seguro. Então eu vejo, o mercado vem crescendo, mas eu acho que vai crescer ainda mais, né? Para o SME, a gente tem que oferecer para os parceiros corretores como o Valnei ferramentas boas para que ele consiga fazer a venda.
E agora, mais do que nunca, ter soluções digitais. A gente precisa que seja fácil, para que até o próprio cliente se sirva, se achar necessário, se ali com a ajuda de um corretor, mas que ele possa fazer a contratação direta. Então a gente tem bastante expectativa para um crescimento grande para esse setor. E para você, Valnei, como você tem visto lá na ponta, lidando diariamente com os clientes, como tem sido essa percepção? O cliente está dando mais importância para assegurar aquilo que é o maior sonho da vida dele, que é o seu negócio, ou não, né? Como é que você tem visto isso? O cliente ele tem procurado realmente fazer o seguro de uma forma correta, né? O que a gente tem visto aí com alguns acidentes, né? Principalmente agora com o Rio Grande do Sul, você vê algumas apólices com contratações aí que meio incorretas, mal orientadas pelo próprio corretor, que às vezes não tinha uma especialidade no segmento, né? E agora o cara está sentindo que realmente precisa de uma apólice, precisa de um atendimento melhor, né? Então, assim, tem muito para crescer o Brasil, tem muito para crescer. Falta aí especialidade no mercado, falta corretores especialistas. Hoje os corretores atualmente são basicamente generalistas, né? Então ele vende desde o seguro de automóvel, seguro de vida, até o seguro de uma grande empresa. Então a tendência é que se tenha corretores mais especialistas para dar um atendimento devido para esse cliente, né? Então, se você imaginar hoje um cliente de grande porte, né, ele precisa do quê? De um gerenciamento de risco que o mercado já faz. Então, assim, as seguradoras apontam as deficiências ou as necessidades que ele precisa fazer para melhorar aquele risco, né, aquela empresa. Porém, precisam de um corretor que faz esse intermédio e ele precisa entender que aquilo faz bem para a empresa, que aquilo é uma situação favorável para a empresa e não um empecilho na contratação, que é exatamente o contrário que acontece, né? Então, você pega um corretor que não conhece, ele leva as informações que a seguradora trouxe, que ela tem um potencial. As seguradoras, a maioria no Brasil, são multinacionais. Então, ela trouxe um conhecimento e aquele corretor ele traz aquilo com uma forma diferente, né? Não seria a forma ideal, seria o quê? Uma prestação de serviço isso aí. Então, o corretor acaba trazendo aquilo para o cliente de uma forma que não é adequada, né? E às vezes o corretor ou o próprio segurado, o que ele faz? Ele troca de seguradora por conta de que uma outra seguradora não fez tantas exigências contra a outra. Então isso é uma coisa que a gente tem que mudar isso aí no mercado e com corretores especialistas a gente vai conseguir fazer essa mudança. E como você vê isso, Elírio? Eu acho que ele está certo. Os corretores têm uma missão que eu acho que é traduzir um pouco a linguagem do segurês pro cliente, né? A companhia ali, a gente, sei porque eu sou da área técnica, a gente faz uma análise de risco, que é o que o Valnei está fazendo, a gente inspeciona um cliente e aponta ali alguma melhoria, né? Fala, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas eu entendo que para o cliente, a forma como a gente às vezes aborda não é tão simples. Essa parte do corretor, que é especialista no segmento e que direciona ele, que explica o que aquilo significa, né, o que ajuda ele a fazer essa melhoria, isso traz um conforto muito maior para o cliente, para a seguradora. É claro que é muito melhor para mim que eu tenha um especialista trabalhando, mostrando para o cliente o que ele precisa fazer, né? Então isso, sem dúvida, o gerenciamento de risco hoje, para pequeno, até média e grande empresa, é o grande segredo aí do sucesso, eu acho. E conta pra gente, quais são os grandes diferenciais ou novidades, ou o que teve de mudança aí pra Mitsui nesse segmento de SME? Eu acho que é importante comentar, né, que a gente fez uma mudança como companhia, a gente agora opera no que a gente chama de seguros corporativos. A gente tem, eu gosto de dizer sempre, a gente tem uma solução mais completa, porque a gente opera do cliente que vai ali do menor cliente até o maior cliente. A gente tem áreas que operam, né? Eu não cuido de todas as áreas, mas eu cuido do SME, mas a companhia como um todo tem ela consegue oferecer solução para todos os tamanhos de clientes. Então, isso foi importante que a gente tomasse essa decisão, que a gente focasse os nossos seguros corporativos, porque aí a gente consegue fazer melhor. Então, hoje, dentro da empresa, todas as áreas, inclusive a minha, tem grandes projetos em andamento até o final do ano. A gente deve oferecer para o cliente até o final do ano ainda uma nova experiência de contratação.
né? Não só de contratação, mas uma experiência tecnológica diferente, uma experiência de precificação diferente. A gente hoje inclusive teve uma reunião para falar sobre isso, mostraram já o piloto para a gente funcionando, eu fiquei bastante animado. Então até o final do ano a gente deve ter essas novas soluções. Mas enquanto não sair isso, a gente já tem uma ferramenta, e essa ferramenta é bastante usual. A gente tem uma série de possibilidades de venda. A gente comenta sempre que o cliente pode seguir no fluxo normal, né? O corretor pode seguir no fluxo normal de entrar num kit, fazer uma cotação, aferir um preço, fechar uma proposta e uma policy. Ou, por exemplo, a gente tem ferramentas, tem lá os nossos web services prontos para conexão, uma plataforma, pode ser um aplicativo, pode ser um site de um cliente, isso tudo a gente consegue. Fazer aqueles planinhos pré-formatados, caso ele queira oferecer já, né, com as coberturas certas para um cliente específico, a gente consegue também. Então é só nos procurar que a gente consegue fazer tudo isso. E ô Valnei, quando um cliente chega na tua corretora procurando, né, por um serviço, ele tá procurando vocês para esse tipo de seguro, ou vocês estão usando uma espécie de mix de produtos e passam a oferecer, olha, e que tal fazer um seguro para tua companhia? Como é que vocês estão fazendo isso para conseguir alavancar esse produto lá na corretora? Infelizmente, o segurado ele procura a gente em função de outros seguros que são mais comerciáveis, né? Como o automóvel, por exemplo, né? E a gente que faz um mix na carteira, faz um cross-selling na carteira para oferecer outros seguros, né? Então você procura dar algum case do que aconteceu, de algum cenário que foi complicado, que ele viu, clientes do mesmo segmento, a gente está sempre apresentando clientes do mesmo segmento, o que aconteceu com aquele cliente, o que teve de sinistro, como é que está posicionando no mercado. E uma coisa importante também é a questão custo, né? Porque no seguro de automóvel, ele tem uma noção de custo de automóvel. E essa, vamos dizer assim, essa visão de preço de seguro do automóvel, ele tenta trazer para a empresa. Então, se ele acha que ele paga caro num seguro de automóvel de 100, 150 mil reais, e aí a empresa dele vale 500 milhões de reais, cara, ele acha que isso aí é proporcional. E, na verdade, não é, né? Então, você tem que sempre ficar colocando na cabeça dele como é que funciona, dando ideia de preço, de custo, qual que é a diferença. E empresa é o patrimônio dele, né, que está por trás. E a gente não fala só do patrimônio, né? Mesmo no caso de seguro de pequeno e médio mercado, o SME, você tem coberturas que é o de responsabilidade civil, que é importante para a imagem da empresa, né? Então a gente está sempre colocando esses pontos para o segurado. Certo. E quando esse segurado chega em vocês, o que vocês gostam de olhar? Ou seja, de oferecer para ele de prontidão, olha, é importante olhar isso e isso no teu seguro que vai te proteger de uma maneira mais ampla e você tá coberto dos principais riscos do mercado, assim. O que você recomenda, né, para esses clientes colocarem ali na pólice dele? Então, no meu caso, como é que eu faço? Eu gosto de fazer, né? Eu gosto de entender o cliente. Então, normalmente, eu vou na empresa. Então, mesmo que ele me procure, eu marco uma visita na empresa, conheço a empresa, dou uma volta na empresa, para oferecer o quê? As condições, as coberturas mais adequadas àquele tipo de atividade, ao tipo de empresa, né? Então, hoje, todos os produtos, aí, a maioria de mercado, eles têm uma gama de coberturas acessórias gigante. Só que você tem que oferecer a cobertura adequada a cada tipo de empresa. E sem conhecer a empresa, você não acaba não oferecendo as coberturas ideais, aí você não tem uma pólice ideal para ele. E aí acho que entra o nosso produto da Mitsui, que é um seguro super flexível, né, Lírio? Sim. A gente tem disponível lá no nosso produto mais de 80 coberturas. Tem bastante cobertura para as mais diversas situações, né? A gente hoje opera com as coberturas tradicionais. É bom dizer isso, né, Valnei? A gente sempre fala, às vezes a pessoa pensa que o seguro de incêndio, né, que é o compreensível empresarial, a gente está falando do seguro de incêndio propriamente dito. Mas a grande maioria dos eventos que acontecem dentro da empresa, que a gente paga, são eventos relacionados com dano elétrico. Acontece um equipamento queima ali por uma sobretensão de energia, enfim, a sobrecarga de energia, e a gente indeniza, né? E são indenizações ali que sempre numa indústria giram na casa dos 150 mil, 200 mil, mas não é um incêndio de fato, né? A gente tem as coberturas tradicionais, incêndio, dano elétrico, vendaval, roubo, tudo isso. Mas a gente também tem as coberturas de responsabilidade civil, que é o que comentou o Valnei, e as coberturas que a gente chama de nicho. Para 5 atividades ali, a gente tem coberturas de responsabilidade civil específicas. São o caso de farmácia, farmácia e drogaria, cabe para os dois, pet shops, escolas, cabeleireiros,
a gente consegue dar uma solução, uma responsabilidade civil, uma cobertura acessória específica para aquele segmento. A gente desenhou, né, as coberturas para o cliente, para o que ele necessita. Então, esse já também é um dos nossos diferenciais. O cliente pode contratar diretamente no nosso kit online, tranquilo. E aí, olhando a ponta aqui, né, Vonei? Qual a importância de ter uma seguradora parceira que tem coberturas flexíveis para cada segmento de negócio, né? Como você vê isso e como você enxerga essa parceria que você tem hoje com a Mitsui, por exemplo? Então, isso aí é fundamental, né? Você ter uma companhia que você possa contar, né? E, aliás, a gente acaba contando também, procurando colocar algum diferencial para algum cliente que tem uma necessidade específica, né? Por mais que você tenha 80 coberturas, 90 coberturas disponíveis, né? Você pode ter um cliente com uma operação específica e eu vejo a Mitsui como um contato fácil para a gente conversar, para entender a operação específica daquele cliente, incluir alguma situação, um cenário que ninguém tinha visto antes, né? Então, isso é bastante importante. E esse contato pessoal que a gente tem, né? Hoje a gente está falando tudo em inteligência artificial, tudo contato via computador, você não conhece mais as pessoas, né? Mas na Mitsui, a gente tem contato direto com a área comercial, a gente tem contato com o subscritor. Então, isso é muito importante, porque a gente aprende com o subscritor e o subscritor vê o nosso lado também comercial do cliente, né? Então, essa relação de troca de informações, para mim, isso aí é fundamental. É o que vale a pena, né? E é que a gente leva do mercado, né? Afinal, vocês dois já se conhecem há muito tempo, sim. Né? Então, acho que isso é importante dizer. Vonei, acho que 40 anos de mercado não é pra qualquer um. E eu queria que você me contasse alguma história, né? Contasse pra quem tá nos ouvindo ou assistindo, uma história tua em que você falou, ou que o cliente te falou, poxa, se eu não tivesse o seguro nessa ocasião, eu estaria falido, eu estaria desmoronado, né? Perderia meu negócio. Conta pra gente algum case teu. Eu achei que você quisesse que eu falasse alguma piada, contasse alguma coisa engraçada. Pode contar também, não tem problema. Mas é assim, realmente, eu tenho algumas situações, né? Algumas situações, e uma delas é bastante interessante, tá? Um cliente nosso, isso aí também não tem muito tempo, é pouco tempo, tá? Então tinha um cliente que ele fez o seguro, que a grande maioria dos clientes fazem o seguro, procuram seguro, por conta de condição contratual. Então, por conta do contrato dele de aluguel, ele era obrigado a fazer o seguro de incêndio do prédio. Ele estava alocando aquele prédio, né? E por 2 anos, ele nunca se preocupou em fazer o seguro para o conteúdo dele. Então, ele tinha equipamentos importados, né? Equipamentos novos, o prédio era novo, e ele só fazia porque ele achava que na empresa dele nunca teria um problema de incêndio, né? Ele cuidava da empresa e realmente a gente fez um trabalho de gerenciamento de risco, ele atendeu todas as necessidades que a gente colocou, mas mesmo você fazendo todo um trabalho de mitigação, não impede que aconteça um sinistro, né? Sinistro, para isso, tem uma apólice, não dá nem ter apólice de seguro. E a gente veio sempre toda a renovação colocando, vamos fazer uma apólice de cobertura para conteúdo, cobertura para lucros cessantes, vamos sair só do trivial do teu contrato, isso é importante, né? E a gente conseguiu convencer, né? Um ano seguinte, numa primeira renovação, quando ele tinha toda a apólice completa de seguro, deu sinistro. E o sinistro gigantesco, né? Ele foi, assim, pesado, que deu uma perda total de 100% da empresa. Então, tanto de prédio quanto de maquinário dele. E era uma empresa que tinha um patrimônio de 30 milhões. Aí você imagina o cliente perdendo 30 milhões, né? Perdendo lucro cessante, sem ter para onde ir. Então, o seguro ajudou muito ele. E o que a gente fez de orientar cada ano, cada renovação, né? Para ele colocar as coberturas... Né? Cara, foi fundamental para permanecer no mercado, senão ele teria perdido. E ele falou isso pra gente depois. É que eu queria saber, e o pós, depois que ele. Como é que foi? Não, foi fantástico. Porque o seguro tem disso. Você acaba. Se você não tem o seguro, você deixa de existir. Acho que essa é a grande mensagem, né? O pós, né, mano? Que ele conseguiu se manter no mercado. É isso mesmo. Ele conseguiu não falir, né? A empresa dele não faliu. E assim, ele ficou tão feliz com o nosso trabalho que a gente conseguiu colocar na cabeça dele, né? E o que ele teve de custo a mais para fazer isso foi irrisório perto do que ele recebeu, né? E ele ficou tão contente que ele resolveu fazer um churrasco para agradecer todo o trabalho que a gente fez.
E a gente deu toda uma assistência também, Bom, não só durante o sinistro. Né, tinha que ter convidado a gente, né? Devia ter convidado mesmo. Que a gente deu toda uma assistência, não só no sinistro, no atendimento do sinistro, né? Até o final da indenização a gente estava junto com ele, né? E, poxa, isso foi... Se não fosse o seguro, realmente, se não fosse o seguro, era uma empresa a menos no mercado brasileiro. Simplesmente isso. Uma questão que eu quero colocar aqui na mesa é a seguinte: vocês não acham que deveria a gente, né, obviamente, fortalecer isso de que o seguro não é custo, o seguro é investimento, né? Então, assim, ali na lista do empresário, ali no Excel que ele faz ali de saída de caixa ali, ó, bom, tem a linhazinha do seguro ali e tudo aquilo que minha empresa tem de patrimônio tem que estar coberto, né? Então, como é que vocês veem isso de, poxa, vamos começar a trabalhar numa ideia com os clientes, né, e parceiros de que seguro é investimento, cara. Seguro não é custo, né? Não, mas isso é certeza. Assim, inevitavelmente coisas tristes acontecem, infelizmente. E eventos normais do dia a dia de uma indústria é normal que... E quanto mais tempo ela tem, mais propensa a ter eventos, tanto de incêndio, quanto de dano elétrico, quanto de eventos que são comuns, não são nada normais. O cliente, eu imagino que ele precisa entender que é um investimento mesmo. Em algum momento ele vai ter um problema. Isso é inevitável. Eu falo cliente, mas até como segurado. Eu sou um segurado. Eu já tive problema. Eu já tive que acionar a seguradora, no meu caso, por uma residência, por um seguro de automóvel, né? Mas o seguro empresarial, a gente hoje não tem um número oficial FENSEG, né? Que é a federação ela que divulga esses números. A gente não conseguiu consolidá-los ainda. Mas as estimativas apontam que menos de 20% das empresas têm seguro. É muito pouco. É muito pouco. A gente imagina quanta gente está desprotegida. Eu acho que isso é muito... É até triste pensar nisso. Mas também, por outro lado, veja o tamanho da oportunidade que com o mercado nós temos. Você tem aí 80% das empresas esperando alguém para chegar, para mostrar para ele os benefícios. O Warren bem comentou sobre o preço. É uma associação muito normal fazer o seguro, fazer a associação do seguro da empresa com o do automóvel, mas não chega nem perto. Isso eu posso garantir para vocês. É muito comum você ver no seguro de automóvel o cara pagar entre 5% do valor segurado. Isso no seguro de incêndio, isso nunca existiu. Né? Não 5% não acontece. Vai pagar muito menos, muito menos. Além disso, você tem uma série de outras coisas, né? Você tem, além das coberturas, você tem assistência 24 horas para pequena empresa. Isso faz toda a diferença. E se botar na ponta do lápis ele usar umas 2, 3 vezes no ano, já tá pago o seguro, pode ser, né? Que ele paga o seguro, exatamente. Então, tem não só a cobertura, mas também é serviço. A apólice tem disso também. Tá? E como você vê isso, Valnei, essa questão do realmente tratar o seguro como investimento e não como custo? É o que a gente fala para os nossos clientes. A primeira conversa é exatamente essa. Né? E outra, quando a gente conversa com o cliente, a maioria dos nossos clientes, quem toma a decisão acaba sendo o financeiro. Né? E a gente sempre coloca, não pode ser o financeiro. Porque o financeiro não é a pessoa ideal para decidir a contratação de um determinado seguro. Né? Tinha que ser por um board da empresa, alguém que realmente tem interesse na permanência da empresa. O financeiro vai ver realmente como custo. Para ele é uma despesa a mais. E não é isso. Não é isso, né? E o que o Irílio colocou de investimento e também de a oportunidade que o mercado tem no seguro de patrimonial, não só no comércio e serviço, pequenas e médias empresas, CNPJ, com o PF também. A pessoa, muitas vezes, ela tem o seguro do carro dela, mas não tem o seguro do seu apartamento, não tem o seguro da sua casa, né? E eu já tive experiência, que eu já vi realmente, alguém com 2 carros na garagem, os 2 carros segurados e o apartamento pegou fogo. E quando pegou fogo, ele não tinha nem onde dormir. Não tinha roupa para trabalhar no dia seguinte. Olha que prejuízo. Aí pra que ter carro, né? Não, e o pior, né? Eu acho o seguinte, a sua empresa, sua pequena empresa, ela te deu a oportunidade de comprar o seu apartamento, de comprar o seu carro. Exatamente. E aí você perde a sua empresa. Quer dizer, eu acho que ali tem uma da proteção de fato, na minha opinião, o mais importante é o que te deu tudo isso. E a empresa, a microempresa, a sua pequena empresa ali, é isso que te dá, né? O seu, que te deu a tua fonte de renda tá ali. Já vi o corretor sem seguro, Valnei? Isso me deixa... Isso é incrível. Você sabe que você comentou do seguro empresa e residencial. Eu já passei por isso. Eu já tive uma pequena empresa e depois
fiz tudo que eu tinha que fazer, preparei tudo, fiz o local, tudo. No final, não lembrei do seguro. Fui alertado por um amigo, falou, você não tem seguro? Eu falei, putz, como é que eu não posso ter o seguro, né? Então, falta um pouco da gente oferecer de forma mais massiva para o cliente, eu acho. É sempre a última coisa que a pessoa pensa, porque alguém comentou, porque alguém falou, mas não é tão simples e não é tão comum para aquele pequeno clientezinho alguém dizer para ele, você precisa de um seguro. Você precisa porque você pode ter um problema. Acho que falta um pouco disso. A gente tem trabalhado bastante nisso na Mitsui. Estamos aqui falando disso, já é uma ação. A gente tem buscado mostrar, né, das redes sociais, como é importante que o cliente pense sobre isso na hora de fazer o negócio. Às vezes o cara abre a empresa, gasta uma nota, e às vezes por uma pólice de R$1.000, R$500 até, dependendo do negócio, ele não faz o seguro. Quer dizer, é muito pouco. Eu dependo desse meu negócio pra eu conquistar todo o resto. Aí eu faço meu seguro de carro, residencial, até o contrário do que o Vanei falou, né? Eu tenho o seguro do meu carro, o meu residencial e o da minha empresa. Que se eu perder isso aqui, eu não consigo nem pagar os seguros, né? Não consigo nem pagar meu carro, né? Tudo aquilo que a gente tem, né? Então, assim, acho que falta um pouco também de... Essa questão da cultura de seguros, óbvio, pra pessoa física tem que aumentar cada vez mais, mas principalmente empresarial, né? Visto que a gente teve alguns eventos aí, tanto climáticos, mas também outros eventos que podem acontecer e podem deixar os negócios dos empresários, né, falir e tudo mais, né? Mas assim, o que eu queria saber do Valnei, é o seguinte, quando a gente tá olhando pro mercado de PME ali, tem alguma coisa específica que quando você fala, o cliente fala, realmente, não tava pensando nisso, então você me deu uma luz. Tem alguma coisa específica ou não? Olha, uma coisa sempre acaba tendo, né? Você traz algumas coisas diferentes para ele, você traz um cenário, né? Até o cenário de compra do seguro. Hoje, quem vende seguro, o maior vendedor de seguro hoje, talvez não seja o corretor, é o banco, né? É verdade. E o banco tem meta para cumprir, coloca o seguro de qualquer jeito, né? Oferece seguro em troca de um empréstimo, que muitas vezes acontece, né? E aí aquele seguro tá mal contratado. E eu vou te contar algumas, assim, outra história, não sei se ainda tem tempo de contar, mas outra história que eu lembrei agora. Tem ainda. Quando a gente fala de banco, o banco não é a pessoa especializada no negócio para contratar um seguro, para vender o seguro, né? Então, muitas vezes ele não tem a instrução adequada para falar de um seguro empresarial, né? E na minha corretora a gente atende alguns casos de sinistro também, né? Então, eu já atendi caso de sinistro que foi contratado pelo banco, foi uma contratação errada. Então, a gente fez todo um trabalho naquele sinistro para orientar o cliente. Então, você sempre tem alguma coisa, né, para olhar o cliente, para explicar para ele, né? E, poxa, a gente fala de final de empresa. Imagina esse cliente que a gente fez o seguro, se ele não tivesse a apólice cobrindo também os bens da propriedade dele, né? Só a apólice de prédio. Poxa, ele ia falir. E aí não é só falir, né? Porque essa empresa era uma empresa que quem começou, acho que foi o avô dele. História, então né? você tem uma empresa, às vezes, centenária, que passa de geração por geração, né? E de repente acabou aquela história. Eu diria mais, a Acabou sociedade, Valnei, perde, porque quantos funcionários esse cara tem, sabe? Se você não tem, se a empresa deixa de existir, você tem quantas famílias deixam de ter renda? Não é só o dono, né? Às vezes o dono tem lá o patrimônio pessoal, já tem uma vida, né, confortável, mas ele tem ali, às vezes, 100 funcionários. Uma empresa média tem mais ou menos 100, 150 funcionários. São 150 famílias, sem renda. Assim, deixa de contribuir para o município, que tem lá o imposto. É toda uma cadeia. São os fornecedores. É uma cadeia gigante que uma empresa pequena tem e que você deixa de ter quando você tem um evento desse. E, Erilho, assim, indo na mesma linha que você colocou, realmente, cara, a gente, quando faz o trabalho de GR, a gente chama os funcionários para conversar, né, para falar com os funcionários, que eles também têm que cuidar da empresa. Então, a brigada depende dos funcionários, a arrumação da empresa depende dos funcionários, e a gente coloca exatamente isso que o Erilho colocou. É o quê? O emprego deles não é só a empresa que pegou fogo, que vai sair daquela unidade. É a função social do seguro, né? Exatamente. Isso aí. Perfeito. Elírio e Valnei, queria que agora vocês fizessem os últimos comentários sobre esse produto, sobre o mercado, né? Agradecer a presença de vocês dois. A gente tá chegando ao fim do nosso primeiro episódio, agora na nossa volta, né? Nessa nossa retomada. Mas queria que vocês comentassem sobre
principalmente você, Lírio, sobre o que a Mitsui está disposta a fazer, né? Reiterar esse nosso compromisso, né? Da companhia em estar focada no mercado corporativo. Pequenos e médios empresários que procurem, sim, seus corretores para que a Mitsui também possa atender. E como é que a gente está se preparando para isso? Tá bom. Bom, primeiro agradeço, né, o convite, agradeço ao Valnei, amigão meu, você. Eu quero convidar, na verdade, o corretor de seguro para que nos cote, né, para que veja a experiência. O nosso produto, ele é um produto bem completinho, né, é um produto que tem... Bom, para quem é do segurês, vai entender o que eu vou dizer. A gente tem o risco absoluto até 2,5 milhões de reais, ou seja, não aplicamos rateio. Há a possibilidade dele contratar cláusulas de valor de novo, que é uma demanda bastante antiga dos corretores, a gente tem. Temos as coberturas de nicho que eu comentei. Temos aquele monte de outras coberturas que eu já comentei também, que são as coberturas tradicionais. Temos assistência também. Então, a gente tem uma série de... Estamos conectados com os principais multicálculos. Hoje é muito comum que o corretor cote via multicálculo. A gente está conectado com eles também. Então, a gente tem uma série de facilidades. Se precisar... Bom, minhas redes sociais, né, estão aí, vocês podem questionar. A gente tem essas facilidades. Tem o nosso time comercial também, que pode tirar essas dúvidas, né? Então, o que eu peço aos amigos, né? Eu tenho sorte de ter muitos amigos que nos cotem e nos vejam lá. A gente tem no produto riscos industriais, não só comércio e serviço, um produtinho bem completo, tá? Então, agradeço aí e nos cotem. É isso que eu gostaria de deixar de mensagem final. Belo recado. O Elírio é da área técnica, mas é um excelente comercial. Valnei, obrigado pela tua participação aqui com a gente. Foi um prazer ter você aqui, contar a tua história. Acho que foi super bacana ter você aqui. Se quiser deixar o seu último recado, fica à vontade. E mais uma vez, valeu por estar aqui com a gente, tá bom? Ok, eu agradeço aí o convite, né? Foi um papo legal. Aliás, eu gostei, foi uma conversa bem bacana. É isso que a gente espera aí do mercado de seguro, a gente conversar, parar de falar um pouco com o robô, né? Conversar cada vez mais. E tem uma oportunidade grande aí no mercado de crescimento para novas seguradoras também. O espaço é grande para novos corretores, mas cada um faça um trabalho cada vez melhor, né? Para as empresas, para as pessoas. E a gente tende essa nossa, vamos dizer assim, a nossa missão da nossa corretora, né? Fazer com que o seguro seja bem visto, não seja visto como um custo, como uma despesa, e sim como um investimento, né? E o nosso trabalho técnico, toda essa experiência, toda essa bagagem que a gente teve nesses 40 anos de mercado, levar isso para benefício, né, dos nossos clientes, tá? Então, a Aunit Corretora de Seguros está aí há 8 anos de mercado, né? Mas vem de uma bagagem com mais de 40 anos, né? Então, a gente é especialista no segmento. Eu sou especialista na parte de property. E na nossa corretora, um diferencial que a gente tem pessoas específicas para cada segmento. Então, nós vamos ter sempre um especialista para cada segmento do mercado de seguro. E quem quiser encontrar vocês têm site, redes sociais? Sim, tem site, tem rede social, a gente está no Instagram, né? No site, não sei se pode divulgar aqui, Aunit. Pode falar, tranquilo. .com.br. O pessoal da edição vai botar aqui na tela pra gente, mas fica à vontade, o espaço é seu, a casa é sua, tá? Em breve a gente espera contar contigo aqui novamente, tá bom? Ok. Maravilha. Então, encerro por aqui mais um episódio do Midcast. Até a próxima. Valeu, tchau!